Fala comigo, nação, me ajuda, nação, nação. Será que a farra acabou? Será que o jornalista Vene Casagrande não vai ter mais aquela prévia de escalação que ele sempre dá? Porque ele mesmo fala no vídeo que o Felipe Luiz deu uma pedalada nele. Combate. Felipe Luiz, 1, Vene Casagrande, 0. Vamos ver o que ele fala aqui. Ó, link na descrição aqui, canal Vene Casagrande. Tamo junto, nação, me ajuda! Que o Felipe Luiz, pelo visto, pode fazer mudanças, né? No último jogo, por exemplo, ele colocou o Gabigol. Ninguém especulava o Gabigol. 1-0 Felipe Luiz em cima do Vene Casagrande na escalação. Mas calma, terá a volta. Óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Vamos falar de Gabigol, já que eu citei aí o Gabigol, que foi surpresa na última escalação. O pai dele mandou uma indireta aí nas redes sociais. Tem uma foto do Gabigol sorrindo bastante no embarque para Salvador. E o pai dele falou, meu menino voltou a sorrir, tá feliz e tal, não sei o quê. Uma indireta para o técnico Tite. Eu não duvido nada que seja verdade. Eu fico me colocando no lugar do Gabigol. Também não deve ser fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que não tem um relacionamento maravilhoso. A gente sabia muito bem que a relação Tite e Gabigol não era das melhores, muito por conta da postura do Gabigol, que na ocasião subiu no trilho lá, xingou o Tite, enfim, coisas do passado. Então, nação, ele diz aí ó, que vai ter troco. Ele falou pro Felipe Luiz que vai ter troco, claro, brincando. E também fala do pai do Gabriel, que diz assim, meu garoto voltou a sorrir. Agora ele tem que voltar a sorrir em campo, tem que começar a jogar, ter tempo de minutagem, né, em campo e fazer o que ele sempre fez. É que é gol. É só isso que a gente precisa que ele faça. Bastante gol, nação. Vamos continuar. O Tite agora é passado também no Flamengo e, como disse o pai do Gabigol, o Gabigol voltou a sorrir. E que ele volte a fazer gols também e ajude o Flamengo, independentemente se vai ficar para 2025 ou não. E por falar em Gabigol, vamos falar de Pedro agora, que está lesionado, né? Vocês sabem, só volta ano que vem. Mas o Flamengo conseguiu aí um acordo maravilhoso para diminuir o prejuízo em relação à ausência do Pedro. A FIFA vai assumir salário do Pedro, só que vai assumir, por contrato, eles devem assumir e vão assumir o valor de contrato que está em CLT. Para vocês entenderem, aqui no Brasil é normal isso. O salário do jogador é dividido até em 60%, pelo menos, no contrato CLT, ou seja, na carteira assinada, e o direito de imagem pode ser pago em até 40% do valor do salário do jogador. Então, um exemplo, o Pedro ganha 1 milhão no Flamengo. O Pedro pode receber até 40% desse valor em direito de imagem. A FIFA assume o pagamento do valor que está no contrato da carteira assinada. E aí o Flamengo está conversando com a CBF para a CBF assumir o valor que está em contrato no direito de imagem. Então, querendo ou não, é uma causa ganha, digamos assim. Então, acho muito justo a FIFA pagar essa porcentagem e a CBF pagar outra porcentagem. O Flamengo fica isento, já que o jogador, quando saiu do clube para servir a seleção, ele estava 100%, ou pelo menos voltando a se recuperar para chegar a 100%. Ele estava lá direitinho, estava se recuperando, voltou a jogar após lesão, e aí foi para a seleção e aconteceu o que aconteceu, vai ficar quase um ano fora aí. Então não é justo o Flamengo ter que arcar com essa despesa, já que foi a CBF que chamou, que convocou ele, e a FIFA que fez a competição. Então vamos continuar. O Flamengo para, repito, minimizar o prejuízo, porque o prejuízo foi absurdo essa lesão do Pedro. A gente sabe muito bem que o Flamengo caiu muito de produção após a lesão do Pedro, até porque o Tite não conseguiu achar uma alternativa para jogar. Ele mesmo falou isso numa entrevista coletiva, que depois da saída do Pedro ele não estava conseguindo o setor ofensivo jogar, porque ele fazia o time jogar em cima do Pedro. Então fica aí essa informação. Então mostra mais uma vez o quanto o Tite era limitado. Se ele não consegue, só armava o time para jogar com um jogador, esse jogador não está mais, não tem outro, a qualidade dele, ele faz o quê? Então isso só mostra aquilo que todo mundo vem falando do Tite, que ele não é um técnico que não tem muita alternativa, né? Saiu do básico, ou seja, só joga nesse esquema. Se eu não puder mais jogar, o que eu faço? Por isso que eu não estava conseguindo, por isso que o Flamengo estava essa bagunça. Mas não vamos bater no Tite novamente, mas valeu a pena ouvir essa informação. Vamos continuar. Relevante. Vamos falar agora do Zico, que aprovou o Felipe Luiz
e deu uma dica para ele, abre aspas para Zico, em entrevista ao canal GOATs no YouTube. Gosto muito do Felipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Bota em prática, o que eu posso falar é para botar em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com 30 e poucos. Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, o importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com todo mundo e não dar preferência de preparar esse ou aquele. Então aí, ó, aprovação de nada mais nada menos do Zico, o maior ídolo do Flamengo, bacana demais. Então, nação, viu? O Zico aí dando um apoio pro Felipe Luiz e falando o que o Felipe Luiz disse no começo, que não ia favorecer ninguém, iria fazer o time jogar como ele está fazendo o time jogar. Claro, foi o primeiro jogo, a gente tem que ver agora como é que vai ser o segundo jogo dele e aí daí por diante, para poder ter uma noção de como o Flamengo vai se comportar com o novo técnico, que é o Felipe Luiz. Vamos continuar. Todo mundo que chega para trabalhar no Flamengo, eu lembro do Rogério Ceni, cara, quando chegou ao Flamengo, ele falando na entrevista coletiva dele de apresentação, dizendo que ligou para o Zico para pedir permissão para poder entrar no Ninho do Urubu. Parece demagogia, mas isso é sério, gente. O Zico tem um tamanho absurdo, embora talvez nem ele saiba qual é o tamanho que ele tem perante a história do Flamengo. Vamos falar agora de Hugo Souza, galera. Será que ele pode voltar ao Flamengo? Vamos lá. Já respondo de antemão, não, ele não pode voltar ao Flamengo agora. Ele só volta ao Flamengo se o Corinthians não exercer a cláusula de opção de compra que pode ser feita a partir do dia 10 de outubro. O que eu acho muito pouco provável que o Corinthians não faça. Até porque o valor da opção de compra é muito baixo. Para o Corinthians seria maravilhoso comprar esse jogador. E qual é o valor da opção de compra? Calma, vamos por partes. Primeiro, o Corinthians pagou exatamente hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, exatamente 4 minutos, 17 e 4 minutos, o Pix caiu na conta do Flamengo, foi quando o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil do Corinthians pela escalação de Hugo Souza na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo já ganhou R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro e R$500 mil agora pela escalação na Copa do Brasil, totalizando R$1 milhão. Além disso, o Flamengo já recebeu €200 mil pelo empréstimo. O Corinthians pagou ao Flamengo à vista €200 mil para pegar o Hugo Souza por empréstimo. E o valor da opção de compra é de €800 mil por 60%. Então o Flamengo vai receber do Corinthians, nessa brincadeira do Hugo Souza lá no Corinthians, R$7 milhões e ainda vai manter 40% do atleta para uma futura venda. Então, R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro, R$500 mil na escalação da Copa do Brasil. R$1 milhão. €200 mil pelo empréstimo, tá? E €800 mil pela compra de 60%. €200 mil mais €800 mil dá quanto? €1 milhão, que dá R$6 milhões. Então, só para vocês entenderem a conta. No total, o Flamengo vai receber R$7 milhões por essa história toda do Hugo Souza no Corinthians. E ainda mantém 40% de direitos econômicos do jogador. Para mim... Então, nação, hoje ele fala do Felipe Luiz, né, 1-0 em cima dele sobre a escalação, e promete que vai ter troco. Ele também fala da bênção que o Zico deu para o Felipe Luiz, do Gabriel, que voltou a sorrir, segundo o pai dele, e fala também que o Flamengo vai faturar R$7 milhões com o goleiro Hugo e ainda detém 40% do direito dele. A parte do Hugo, né? Assim, o Hugo teve uma grande fase no Flamengo, bem curta, mas teve uma fase muito boa, e depois aconteceu o que aconteceu com ele. E o Flamengo emprestou para um lado, emprestou para o outro, ele voltou de Portugal e o Corinthians o pegou por um preço, vamos chamar assim, um preço bem baixo, e lá ele está demonstrando ser o bom goleiro que ele era no começo. Ou que ele não deixou de ser. Eu não sei qual era a motivação dele, mas parece que ele está bem motivado para voltar a ser o bom goleiro que ele era no começo, quando jogava no Flamengo. Então, nação, o que vocês acham? Que o Flamengo a diretoria do Flamengo fez uma boa venda, vendendo ele por um trocado? Então, nação, você acha que a diretoria do Flamengo fez um bom negócio com o Hugo Souza?
Bom, na minha opinião, eu acredito que não, cara. Vendeu ele a trocado. Comparado aos outros goleiros, ele é um goleiro jovem, ainda tem muito para apresentar. E outra coisa também, cara, eu sinceramente eu não gosto disso. O Flamengo, a diretoria do Flamengo, ele abandona os jogadores. Fala, o Gabriel é mimado, o Gabriel é isso, o Gabriel é aquilo. Tá, tem a sua parcela de razão nisso. Mas, cara, tem que dar apoio. Se o cara tá jogando no clube, tem que dar apoio até o dia que ele não estiver mais jogando no clube. Tem que sentar para trazer psicólogo, tem que... Você viu agora a notícia que o Vene trouxe, que o pai dele está dizendo que o cara voltou a sorrir. Cara, quem sabe o bom futebol não volta? Será que de repente não era só um tapinha nas costas que o cara estava precisando? Uma motivação? Ou tempo em campo? Não, vamos pensar que isso já não presta mais. Pô, é assim que a gente faz com nossos craques? Com nossos ídolos? Porque, assim, na minha opinião, depois de Zico, o Gabriel é o segundo. Não tem outro. Claro que teve outros, mas, cara, em termos de importância, de título, que é o que mais importa, o Gabriel, o que ele fez pela gente? E aí, assim, vamos descartar. Não é descartar, não. Vamos recuperar e vamos dar um contrato justo. Não é o que ele está pedindo. Tem que ser justo para o Flamengo e tem que ser justo para ele. Porque o mais importante é o Flamengo, não essa diretoria. O Flamengo. E aí, nação, o que vocês acharam aí dessa pedalada do Felipe Luiz do Vene? Será que não vai ter mais essa prévia de escalação que ele sempre dá e sempre, ou quase sempre acerta? Será que a farra acabou? Comente aqui, nação, o que vocês acham também, dê a sua opinião. Agradeço aí o pessoal que está assistindo nossos vídeos, que estão curtindo o nosso vídeo, que estão se inscrevendo no canal, e peço novamente, se inscreve no canal. Nação, é de graça, você não paga nada e fortalece a gente aqui no canal. Tamo junto, nação. Rubro-negro ajuda rubro-negro. Nação ajuda nação. Tamo junto. Até a próxima. Me ajuda!